colocar. Eu tenho um olhar meio cético com relação a essas Bíblias que são praticamente paráfrases, né? Você vai ter ali não a tradução do texto, mas uma paráfrase da tradução. E isso buscando, em tese, sobre o argumento de facilitar a comunicação. Eu acho extremamente arriscado. O que o pastor pensa sobre isso? Eu diria que isso só seria bom se o leitor trata-se de alguém que já conhece um pouquinho, né? Pelo menos que já tenha lido a Bíblia em outras versões, né? Pelo menos. Não precisa nem a priori conhecer o grego e o hebraico, os originais. Mas que pelo menos já tenha lido nas versões que a gente chamaria assim. A corrigida é uma versão que a única, digamos assim, dificuldade dela são algumas palavras mais arcaicas que foram substituídas. Mas é uma versão que vai bem à luz do original. A atualizada, agora a nova Almeida atualizada, que eu gostei muito também, bastante. Achei ela muito bem no que a gente chama do equivalente. Ela não perde a sacralidade, a originalidade do texto, mas ela busca trazer uma linguagem que não fica também tão vulgar, tão aberta, tão comum, mas que mais entendível. Então, ela conseguiu esse equilíbrio assim, bem interessante. Então, melhorou mais do que até da atualizada. Então, por isso, nova Almeida atualizada. King James, uma outra versão que eu também acho muito boa, muito extraordinária, né? Do Rei James, né? Rei Tiago, né? De 1611. É uma versão transformadora, ela também acaba sendo uma... Mas, assim, quando você pegar a mensagem, que essa Bíblia, ela é a paráfrase, né, do Peterson, né? É uma paráfrase. Se o sujeito já vai direto para aí, se o sujeito já vai, que aí já é a minha opinião também, na linguagem de hoje, se ele já vai direto para essas versões, eu penso que aí sim fica complicado porque aí o sujeito vai perder, vai entrando por um outro caminho e não pega um pouco dessa sacralidade do texto, da originalidade do texto. E que se ele também não vai ter nenhuma noção de qualquer texto, versículo ou até palavra no seu original, vai ficar mais distante ainda. Se perde muito, é uma distância muito grande entre o texto inspirado e o que a pessoa está lendo, né? Porque as versões, as traduções já não são o texto original, né? Então aí a gente pega de uma linguagem extremamente atual e ainda com boas doses de opinião e de percepção de um autor, é complicado. Querendo ou não, os grandes autoridades nessa área, né, como hebraístas como Luiz Saião, um helenista como o Renato Gusso, né, que é do grego, né, são fortes nessas áreas aí, eles dizem que toda a tradução ela é uma interpretação, não tem jeito. Por que ela é uma interpretação? Porque você tem alguns termos, principalmente do hebraico, que você não tem o correlato, como diz o outro, né? O Ctrl+C e o Ctrl+V, não tem. Não tem como. É como a palavra saudade do nosso português. Você escreve um texto, tem lá a palavra saudade, o cara vai traduzir para qualquer outra língua, ele tem que interpretar isso. Não existe um equivalente, então não deixa de ser. Por isso que eu sempre digo que, por mais que a pessoa não conheça nada absolutamente dos originais bíblicos, que eu também acredito que isso não é uma condição para se entender a revelação, senão o próprio propósito do revelador estaria caído por terra por ele mesmo, que ele estaria se revelando para toda a humanidade. Ele decidiu revelar-se de modo escrito e condiciona que a única forma da humanidade conhecer a revelação, que tem que ser universal, é a partir de uma única língua, então ele mesmo quebrou o propósito da própria revelação. Então, mas é claro e evidente que quando você, de fato, conhece um pouco, ou pelo menos naquele versículo ali, aquela palavra, você sabe o que ela significa, é outro sentido. A gente pega, por exemplo, o Salmo 23, né, que é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A maioria das versões é nada me faltará. Mas o original ele vai te dar a seguinte colocação: de nada tenho falta. Olha o sentido. Então, se o Senhor é o meu pastor, preencheu-me. Estou preenchido, estou satisfeito. Está com falta de quê? Não, eu já tenho o que eu precisava ter. O Senhor, meu pastor, já está aqui, já habita em mim e eu nele.
de nada tenho falta. O que vê é acessório. Que se chegou, bem, glória, aleluia, tá, ok. Mas caso não, estou preenchido. Só que a gente pega o versículo, que a maioria das versões traduz assim, a gente fica, nada faltará. Aí o sujeito fica com aquele espírito meio sanguessuga da história, né? Nada me faltará. E quanto mais vem, nada me faltará. Não, mas não é esse o sentido do texto. Sim, sim. Então, assim, é algo extraordinário. Então, pastor Jefferson, eu entendo que pode ajudar se... É igual aquela Bíblia cronológica. Uma vez um aluno também me perguntou, pastor, o que você acha da Bíblia cronológica? Olha, se você já leu a Bíblia Sagrada, né? Na ordenzinha como estão os livros aí, pelo menos, e conhece um pouquinho da história bíblica, do fundo histórico bíblico, né? Da sequência histórica bíblica, aí dá para você até ler a Bíblia cronológica. Caso contrário, tu vai ficar mais perdido do que perdido você já está. Porque você está lá no livro do Salmo. No livro do Salmo está lá Reis no meio, tá Samuel no meio. Aí confundiu tudo. Você falar que tá na igreja, pede para abrir... Aí é outra coisa também. Se for levar uma Bíblia dessa para um culto, aí mesmo que o sujeito fica mais perdido. Então, assim, eu vejo que talvez a proposta dessas Bíblias, como a Mensagem, por exemplo, que é uma delas, tem outra também, a Bíblia Viva, elas são paráfrases, seja para ajudar, talvez, a entender um texto melhor. Mas isso penso também que só ajudaria se trata de alguém que pelo menos já leu as Escrituras uma ou duas vezes e tem pelo menos uma noção, né, desse contexto bíblico, etc. Porque senão eu acredito que não contribui. Talvez afasta ou faz ter uma outra ideia do que de fato não é o que o texto ensina.